A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadar e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade de matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo também sacerdote, que nós temos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, a desejo de que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja da Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações em um canal. Para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, um capítulo da Escritura Sagrada, Senhor Deus. Para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois os verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Na total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja dos Dons, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de você estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a tua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome. E que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E sabe que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do ministério do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo nesse momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glória ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, dos 70 reconhecimentos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ Igreja Vida Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor Espírito Santo que use minhas mãos para sortear os 22 capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento, proteção, para todos 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Me peço ao Senhor do Espírito Santo que use minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida e Espírito vivificador que eu alcançarei nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Filemão com um capítulo. É o primeiro livro de hoje. Filemão com um capítulo que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Afiarco, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, a paz do Senhor Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Senhor Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Oséias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 1. Oséias capítulo 1, que contém 11 versículos. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beer, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, a mulher e o filho de Oséias. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terá filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Dibraim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor lhe disse: põe-lhe o nome de Jezreel,
porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 7, para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Fiel Senhor Deus, o nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja agora a expulsão de toda depressão e opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, através dessa tua igreja virtual, a Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam a proteção, a libertação para uma vida de santidade e santificação, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. E receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos já iniciar o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares, doze, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59, Efésios com 6 capítulos,
capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Que contém 23 versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Efésios capítulo 1, para o rebanho santo número 12, 60, 11 e 59. Quando nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 2,70, 1,69, 2,70, 1,69. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. Capítulo 1 contém 10 versículos. A palavra da vida, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos com respeito ao verbo da vida, pois a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Daniel com 12 capítulos. Capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Para o rebanho santo número 32, 40, 31 e 39. Daniel, capítulo 8, contém 27 versículos. A visão de um carneiro e de um bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsazzar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me pareceu no princípio na visão que tive, vi que eu estava na cidade de Susana, província de Elaão. Na visão eu estava junto ao rio, o Laio. Levantei os olhos e vi o carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Tito, com 3 capítulos.
Tito, capítulo 2, contém 15 versículos, exortações a diversos grupos. Exorta-te semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra integridade e reverência. Linguagem sã e irrepreensível para os adversários. Sem vergonha, não tendo nenhum mal. Que dizer de nós? Exorta os servos a que sejam obedientes a seus senhores, sendo-lhe agradáveis em tudo, não os contradizendo. 4:68, 3 e 67, 4:68, 3 e 67. 2 Pedro com 3 capítulos. Capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. O capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Os falsos mestres. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, fazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas para eles o juízo lavrado. A longo tempo não tarde, a sua destruição não dorme. Pois o Senhor Deus não poupou os anjos não que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 8:64, 7, 63, 8:64, 7, 63. Isaías com 66 capítulos. Isaías capítulo 56. Contém 12 versículos. Cada um contém 12 versículos, a salvação para os gentios, perdão. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, pois a minha salvação está prestes a vir, a minha retidão a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, o filho do homem que lança a mão disso, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Não digo estrangeiro que se houver chegado o Senhor, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Tampouco digo o eunuco, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Amém. Seja muito bem-vindo, Anderson, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que você possa ser muito abençoado, que o Senhor possa te abençoar nesse momento. 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. João com 21 capítulo. João capítulo 13.
Para o Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. João capítulo 13, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, tempo, quantidade, matemática e números, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e também assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 30, 42, 29 e 41, João capítulo 13. E contém 38 versículos. O Senhor Jesus lava os pés dos discípulos. Vós me chamais de mestre, o Senhor, e dize bem, pois eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que façais o que eu fiz. É verdade, verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. 28, 44, 27 e 43, 28, 44, 27 e 43. Mateus com 28 capítulos. Capítulo 3. Mateus capítulo 3 contém 17 versículos. O batismo do Senhor Jesus. Então veio o Senhor Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Senhor Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que o Senhor Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, o céu se abriu e João viu o Espírito do Senhor Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: esse é meu filho amado, em quem me agrado. 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Êxodo com 40 capítulos. 34. Êxodo capítulo 34. Contém 35 versículos. O rosto de Moisés resplandece. Depois que chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhe ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com ele, pôs um véu sobre o seu rosto. Entrando, porém, Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. Quando saía, dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. Viam os filhos de Israel que o rosto de Moisés resplandecia. Então Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor Deus. 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. 2 Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2.
que contém 26 versículos. O bom soldado de Cristo. Igualmente, atleta não é coroado, se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te o que o Senhor Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Mas a palavra do Senhor Deus não está presa. 6,66, 5 e 65, 6,66, 5 e 65. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Contém 23 versículos. A liberdade e o amor. Não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino do Senhor Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é ao Senhor Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Segunda Samuel com 24, 4 capítulo. Capítulo 20, 2 Samuel, capítulo 20. Contém 26 versículos. A revolta de Seba. Estava Joabe sobre todo o exército de Israel, Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e os peleteus, Adorão sobre os que estavam sujeitos a trabalho, forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E Ira, o jairita, era ministro de Davi. Sejam todos muito bem-vindos. Papai da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 1. Sofonias, capítulo 1. Contém 18 versículos. Ameaça de destruição. Os que sobre os telhados se curvam ao exército dos céus, que se inclinam ao Senhor e juram por ele também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor, os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei, e de todos que se vestem de trajes estranhos. Glórias ao Senhor Deus. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Zacarias com 14 capítulos. Zacarias capítulo 14, para o rebanho santo de 26, 46, 25 e 45.
14 contém 21 versículos. A vinda e o reino do Senhor. Vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, para o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá, pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém. Para o oriente, o Monte das Oliveiras será dividido ao meio, para o oriente e para o ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 2. Os deveres das mulheres santas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53. Antes de dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar uma de nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são suas. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46. Foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos.
Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos ao livro. O livro é o livro de Provérbios, com 31 capítulos. Capítulo 2, Provérbios, capítulo 2. No capítulo 2, contém 22 versículos. Benefícios morais da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e responderes contigo meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração a entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, ergueres a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares. 36 e 35. Esdras com 10 capítulos. Capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Contém 28 versículos. O decreto de Dário. O rei Dário deu ordem a buscarem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. Em Aquibata, na fortaleza situada na província da Média, achou-se um rolo e nele estava escrito um memorial. No primeiro ano do rei Ciro, o rei deu esta ordem, com respeito à casa do Senhor Deus em Jerusalém. Seja edificada a casa para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e sejam lançados seus fundamentos, a sua altura será
60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. 16, 56, 15 e 55. Segunda Reis, com 25 capítulos. Segunda Reis, capítulo 11, contém 21 versículos. Para o rebanho santo de números 16, 56, 15 e 55. Atalia e Joás, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a família real. Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, porém pegou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o levou com sua alma para um quarto, e o escondeu de Atalia, de modo que não foi morto. Esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, Jeoiada mandou chamar os comandantes dos cáritas e os da guarda, fê-los entrar consigo no templo do Senhor, fez com eles uma aliança com juramento no templo do Senhor. Ele mostrou o filho do rei. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração de número 8, para dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora tuas abundâncias, paz, alegria, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual. @ Igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas de prosperidade e viver uma vida de santidade e santificação, para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Antes de eu dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje, eu irei ler um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira. Para receber 200 milhões de reais em dinheiro, primeiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós, na Bíblia Sagrada, que é um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido que crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político, e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Neemias, com 13 capítulos. Capítulo 10. Neemias, capítulo 10. Que contém
39 versículos. Aliança do povo. Aliança do povo, os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazu, Amarias, Malquias, Ratos, Sebanias e Maluque. Vamos ao último livro de hoje, Esther, com 10 capítulos. Capítulo 2, Esther, capítulo 2, contém 23 versículos. Esther torna-se rainha. Passadas essas coisas e apaziguado o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasto do que fizera, do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-lhe para o rei moças virgens e formosas. Foi o rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúnam na fortaleza de Suzã todas as moças virgens e formosas na casa das mulheres, sob o cuidado de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e recebam todas elas tratamento de beleza. A moça que agradar ao rei reina em lugar de Vaz. Isso pareceu bem ao rei, e assim o fez. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração nesse momento. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Enquanto vocês vão mentalizando, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco.
ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDinho. Vamos ao sorteio. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo, Senhor Deus, fale ao seu coração nesse momento, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é a verdadeira revelação. Ivanete, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mentalize o número de 1 a 22 para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. Você que mentalizou o 19, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 1. Você que mentalizou o 1, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 1. Você que mentalizou o 12, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 8. Você que mentalizou o 15, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 8, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 4, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 56. Você que mentalizou o 18, vai meditar no livro de João, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 2, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 3. Você que mentalizou o 11, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 34. Você que mentalizou o 21, vai meditar o livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Você que mentalizou o 13, vai meditar no livro de Filemão com um capítulo. Você que mentalizou o 10, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 1. Você que mentalizou o 5, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 14. Você que mentalizou no 16, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 20. Você que mentalizou o 9, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que mentalizou o 20, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 14. Você que mentalizou o 3, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Você que mentalizou o número 14, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 6, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 6. Você que mentalizou o 17, 2 Reis, capítulo 1. Você que mentalizou o 7, Neemias, capítulo 10. Você que mentalizou o 22, Esther, capítulo 2. Atenção a todos vocês que querem reconhecer o Senhor como seu único Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo seu nome, confesso e reconhecer hoje Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente no corpo, mas permanecendo no mesmo espírito. No livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis artificiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção dos benefícios e importância em você, seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais. Também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote ou apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos na @IGEM 318.
37 300 e até 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, dos Estados Unidos, do Japão, da Dinamarca, da Inglaterra. Vocês também da África do Sul, da França e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.